Olá pessoal, vamos falar agora sobre quadriláteros. Quadriláteros a gente já sabe que é um polígono com 4 lados, certo? 4 lados e também 4 ângulos internos, né? Como que a gente pode ver os elementos desse quadrilátero? Primeiro, qual o nome desse quadrilátero? É o quadrilátero ABCD. Certo? Tenho que dar o nome em relação aos vértices. Quais são os lados desse quadrilátero? O lado AB são segmentos de reta, BC, CD e DA são os lados. Quais são os vértices? Os vértices foram os que deram o nome dele. Então, os vértices são A, B, C e D. Ângulos internos, no caso. Os ângulos internos desse quadrilátero, se não tiver marcação, eu uso a mesma letra do vértice com o acento circunflexo. É o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D. O quadrilátero ele é um polígono que ele tem diagonais. Quais são as diagonais? Diagonal AC e diagonal BD. Então, esse quadrilátero aqui, não só esse, qualquer quadrilátero, tem 2 diagonais. Nesse caso, desse quadrilátero aqui, são a AC e BD, mas a quantidade é sempre a mesma. Agora eu vou falar de tipos especiais de quadrilátero. O livro mostra como classificação. Eu não gosto de mostrar como classificação, que parece que todos os quadriláteros estão dentro desses 2 grupos, e não estão. Por exemplo, o quadrilátero que eu dei anteriormente não é nem de um grupo nem do outro que eu vou falar agora. Por isso que eu gosto de chamar de tipos especiais. O primeiro, paralelogramos. Quais são, as características especiais dos paralelogramos? Eles têm 2 pares de lados paralelos e congruentes. Então, o lado AB é paralelo ao lado CD e congruente a ele. E o lado BC é paralelo e congruente a AD. Outra característica dos paralelogramos é que os ângulos opostos são congruentes. Então, o ângulo B é congruente ao ângulo D e o ângulo A, vou botar a mesma marcação, é congruente ao ângulo C. São características importantes dos paralelogramos. Para lembrar, a área de um paralelogramo é a base vezes a altura. Lembrando que a altura dele aqui, se eu considerar BC como a base, a altura não é CD. A altura ela é perpendicular à base, tá? Então, quando for calcular a área de paralelogramo, usa a base vezes a altura. Cuidado que a altura não é o outro lado. O segundo tipo de quadrilátero especial é o trapézio. O que tem de especial no trapézio? Ele tem um par de lados paralelos e esse par é não congruente, senão o segundo par também seria paralelo e congruente. Nesse caso, eu chamo esses 2 lados, no caso aqui, ó, EF e HG, de bases do trapézio. Então, EF seria a base menor, que a gente chama de B minúsculo, e GH ou HG é a base maior do trapézio. Lembrando de área do trapézio,
a área do trapézio vai ser base menor mais base maior vezes a altura dividido por 2, onde a altura do trapézio também não é um dos outros lados, ela é perpendicular. Tem um caso especial de trapézio que essa altura é um dos lados, mas eu vou falar dos casos especiais em sequência. Agora vamos falar dos tipos especiais de paralelogramos. Vamos começar pelo losango. Losango não é losangulo, é losango. Ele é o paralelogramo, ele tem todas as características do paralelogramo. Lados paralelos e congruentes, tá? E ângulos opostos iguais, também congruentes. Além disso, o losango ele tem lados congruentes, então os lados dele são iguais. Marcar a congruência ali. E as diagonais são perpendiculares. Faz 90 graus aqui no meio, tá? Área do losango, para lembrar de área, vai ser diagonal menor vezes diagonal maior dividido por 2. É a área mais diferente dos quadriláteros. Diagonal menor vezes a diagonal maior dividido por 2. O retângulo, gente, o retângulo ele não tem lados congruentes, mas ele tem ângulos congruentes. E se os ângulos são congruentes, todos eles são de 90 graus. Porque o retângulo, a gente já viu lá em polígonos, que o quadrilátero ele tem soma de ângulos internos igual a 360. Então, para ser ângulos iguais, 360 dividido por 4, todos eles serão de 90. E o nome já diz, né? Retângulo, todos os ângulos retos. Então, ângulos congruentes. E as diagonais desse quadrilátero, se traçar a diagonal aqui, a diagonal AC, ela é congruente à diagonal BD, ok? Então, as diagonais são congruentes. E a área do retângulo é base vezes altura, assim como a do paralelogramo. Mas, nesse caso, a altura é o próprio lado. O terceiro paralelogramo especial é o quadrado. O quadrado ele tem lados congruentes e ângulos congruentes. Então, os lados são congruentes e os ângulos são de 90 graus, também congruentes. Então, ele é losango e retângulo. Quando fala que todo quadrado é um retângulo, é verdadeiro. Todo quadrado é um losango, também é verdadeiro, tá? Só que não é recíproco. Nem todo losango é quadrado, nem todo retângulo é quadrado, tá? E por ter lados e ângulos congruentes, ele é o quadrilátero regular. Além disso, como ele é um losango e retângulo, as diagonais são perpendiculares, como no losango, e congruentes, como no retângulo. A área do quadrado também vai ser base vezes altura. Só que como a base e a altura são iguais, a gente fala que é lado ao quadrado. Lado elevado à segunda potência. Por isso que segunda potência a gente chama de quadrado, porque tem a ver com a área do quadrado. Agora vamos falar da classificação de trapézios. E agora eu estou chamando de classificação porque realmente é classificação. Todos os trapézios que vocês observarem vão estar dentro de um desses três tipos. O primeiro que eu vou falar é o trapézio escaleno, onde todos os lados apresentam medidas diferentes. E todos os ângulos também, tá? Todos os lados e ângulos são diferentes, são não congruentes. Lembra do triângulo escaleno? No trapézio escaleno ocorre a mesma coisa.
Trapézio isósceles. No triângulo isósceles não tem dois lados iguais? No trapézio isósceles, os lados não paralelos são congruentes. Então, vamos marcar a congruência aqui, ó. Os não paralelos, FG e EH, são congruentes. E os ângulos de cada base também são congruentes. Então, os ângulos H e G são congruentes e os ângulos E e F são congruentes. E o terceiro tipo de trapézio é o trapézio retângulo, que também dá para fazer a relação com o triângulo, mas agora com o triângulo retângulo. No triângulo retângulo é quando tem um ângulo reto. No trapézio retângulo tem dois ângulos de 90 graus, dois ângulos retos. São esses dois aqui, ó, J e M. E o lado não paralelo perpendicular à base, que é esse lado aqui, JM, é a própria altura do trapézio. Então, na hora de calcular a área, a altura é esse próprio lado, porque ele já é perpendicular, tá? Então, características do trapézio retângulo. Outra coisa que a gente pode observar também, os ângulos K e L são suplementares, eles somam 180 graus, porque no quadrilátero é 360, nesses dois eu já tenho 180, então tenho que ter mais 180 no K e L aqui, nos outros dois, que não são os retos. Ok, pessoal?